E a história da Banks, ela meio que se confunde também com a questão toda da Vila Olímpia, né? Do adensamento da Vila Olímpia, do crescimento da Vila Olímpia. Afinal, foram acho que mais de 20 projetos que vocês tiveram implantados. Duas empresas ficaram abaixo da holding, a Banks Incorporadora e a BN Engenharia, que é a construtora. E com isso possibilitou executivos serem sócios da construtora e também da incorporadora. No caso, eu sou sócio lá da Banks Incorporadora. Bom, entrando um pouco agora no tema que é o principal, que é o Parque Global. Queria que você contasse um pouco de como que surgiu a ideia, como que surgiu esse projeto, como vocês conheceram o terreno e como que foi todo esse desenvolvimento. Você já sai com 22. E acima de tudo, a credibilidade restabelecida. Olá, eu sou o Everton Bonetti, sou superintendente da Alphaville e também sou embaixador aqui do Clube C3 no segmento de urbanismo. E hoje nós estamos aqui com o Luciano Amaral, CEO da Banks, e a nossa ideia é fazer um bate-papo aqui descontraído sobre o Parque Global. Luciano, bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse e aí a gente já entra no nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a história e, enfim, o bate-papo vai se desenrolando. Fica à vontade, Luciano. Olá, meu nome, como o Everton falou, Luciano Amaral, CEO da Banks Incorporadora, que é a incorporadora responsável pelo Parque Global. Queria agradecer a oportunidade da C3 de estar aqui nesse bate-papo aí com o Everton e espero que a gente consiga transmitir mensagens positivas e reflita em cada um que vai assistir. Muito bom. Luciano, falando um pouco, né, da Banks, o Adalberto foi o fundador da empresa, né? E a história da Banks, ela meio que se confunde também com a questão toda da Vila Olímpia, né? Do adensamento da Vila Olímpia, do crescimento da Vila Olímpia. Afinal, foram acho que mais de 20 projetos que vocês tiveram implantados naquela região. Queria que você falasse um pouquinho dessa história, desse adensamento, desse trabalho, como que isso tudo começou. E aí depois a gente entra um pouco no Parque Global para a gente entender um pouco mais desse projeto. Ok. Eu considero Adalberto Bueno Neto um visionário, né? Ele fundou primeiro a RGB, que era uma construtora de alto padrão, junto com um sócio, né? E começou a construir prédios de alto padrão, principalmente nos Jardins e no Real Parque. E ele chegou na Vila Olímpia naquela época, década de 80, né? Era um conjunto de muitos galpões, de casebres, e ele chegou que a cidade cresceria naquela direção. E ele começou a comprar os terrenos e idealizou um grande polo empresarial, né? Ou seja, a continuação, né? São Paulo veio do centro para Paulista, a Paulista desceu para Faria Lima. Então seria a continuação da Faria Lima, o que é hoje, né? E ele idealizou um projeto que era maravilhoso, International Plaza Show, que saiu até com propaganda no Wall Street Journal, e coincidentemente foi exatamente em 1990, época que o presidente Collor assumiu, e vocês sabem a história aí. Sim. Né? E então ele teve que reformular os planos. Mas a Vila Olímpia é hoje, com certeza, graças a essa visão do Adalberto e depois a gente da Banks, né?
que é a incorporadora que, quando ele decidiu, há 11 anos atrás, profissionalizar as empresas, criou 2 empresas, ficaram abaixo da holding, a Banks Incorporadora e a BN Engenharia, que é a construtora. E com isso possibilitou executivos serem sócios da construtora e também da incorporadora. No caso, eu sou sócio lá da Banks Incorporadora. Mas a gente juntos já fizemos Banks, sobre a chancela da Banks ou da RGB ou da Bueno Neto, são mais de 20 projetos. Eu acho que hoje já chega perto de 30 projetos, estamos fazendo 2 agora, um que a gente entrega agora, e na Bandeirante com a Raja Gabalha, e um outro na Casa do Ator. Muito legal. Bom, entrando um pouco agora no tema que é o principal, que é o Parque Global. Queria que você contasse um pouco de como que surgiu a ideia, como que surgiu esse projeto, como que vocês conheceram o terreno e como que foi todo esse desenvolvimento desse projeto que a gente chama de um projeto disruptivo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O Parque Global nasce também do visionário Adalberto Bueno Neto. Esse terreno é um terreno de mais de 200 mil metros quadrados na Marginal Pinheiros. Todos conheciam como estacionamento do Extra, ou terreno do Extra, dos supermercados. Foi o supermercado Paes Mendonça, depois virou o supermercado Extra. Ele pertencia à Eletropaulo, à época ainda estatal, né? E estava lá esse terreno, e mais uma vez ele enxergou que a cidade estava indo para lá. Crescendo para aquele vetor. Exatamente. Era um terreno realmente de 200 mil metros quadrados, necessitava um investimento muito grande, e ele aí faz o arrojo do empreendedor e ganhou a licitação, porque era uma licitação por ser um proprietário estatal, e isso em 2002. Lá nasce a história Parque Global, né? E disputou com outras incorporadoras, se associou, e posso continuar a contar a história do Parque Global. Esse é o objetivo, que você conta a história toda. Em 2002 nasce a história. Naquela época não existia a Operação Urbana Água Espraiada, onde hoje o terreno está inserido no perímetro. Então você só podia construir prédios de, no máximo, 7 andares, ou 25 metros, e 2 vezes a área. Então ele idealiza um projeto com 52 edifícios de 7 andares, com um campo de golfe de 9 buracos, né, intermediando esses 52 edifícios. Ou seja, os edifícios estariam voltados para o campo de golfe. Como tem nos Estados Unidos, sim, muito empreendimento, principalmente de casas de altíssimo padrão. Hoje nós já temos alguns aqui, mas de edifícios eu só conheço um no Brasil, que é o Barra Golden Green, lá na Barra, que veio depois. Sim. Então ele faz isso. Era uma aprovação bastante complexa pelo tamanho do terreno, tinha dificuldades ambientais para serem superadas, né? E começa todo esse desenvolvimento, esse desafio de aprovação, né? Principalmente na área ambiental, tinha Ministério Público, enfim. E no meio desse processo acontecem 2 coisas que mudam, né, radicalmente a concepção do empreendimento. Uhum. Né? A primeira, não estou falando por ordem, mas é a desapropriação de 30 e poucos mil metros, cortando o terreno, né, não ao meio, mas 70-30, pelo metrô, para dar segmento à linha Ouro, que é essa linha que passa aqui, né, que está para ser inaugurada, espero que até 2026 seja inaugurado, uhum, que vai do aeroporto de Congonhas, interliga com a linha Lilás, aqui na Roberto Marinho, e vai, na verdade, até a João Jorge Saad. Então, o metrô, a característica do metrô para desapropriar a área, primeiro ela verifica quais são as áreas do Estado. Certo. É mais fácil desapropriar dentro de casa. Sim. Tá certo? Ela é uma companhia estatal, né, pertence ao Estado. E segundo, ela olha muito posto de gasolina, porque posto de gasolina tem aquela coisa, ninguém vai construir no posto de gasolina.
Antigamente tinha isso, né? E posto de gasolina, então, além de ser bem localizado, ele é mais fácil de desapropriar. Nesse caso, a área era da Eletropaulo. A Eletropaulo era a companhia de energia do governo do estado. Então, desapropria. Ficou fácil. A gente tinha já comprado, mas a gente não tinha escriturado. Tinha um prazo de escritura, de condições, de premissas, né? Mas a gente tinha um contrato de compra e venda que não estava registrado na matrícula. Então o metrô vai lá, manda uma carta e a gente recebe essa carta, né? Com muita surpresa, que o nosso terreno, que a gente tinha comprado, de 200 mil metros, vai virar 160 e com o metrô passando, cortando o terreno. Primeira coisa é que inviabiliza. Primeiro você vai ao metrô, o metrô diz: sinto muito. Está aqui o dinheiro que eu vou depositar como desapropriação. Se você acha que vale mais, você briga na justiça. Se você acha que vale isso, você pega o dinheiro e estamos feitos. Que é assim que o metrô age. Não está errado, mas é assim, é esse o procedimento. E aí, acabou o campo de golfe. Não dá para ter um metrô passando no meio de um campo de golfe. Viabilizou aquele negócio, aquele projeto. Exatamente. Para começar da estaca zero. E o segundo fator foi a Operação Urbana Águas Praiadas, que incluiu, né, essa área dentro do perímetro, e você passou a ter possibilidade de construir 4 vezes e gabarito bem mais elevado. Contraparte, você tinha que comprar CEPAC. Mas, então, joga fora o projeto, 100% joga fora o projeto, todos os estudos, tudo que tinha, e vamos aproveitar os benefícios da lei de operação urbana, Águas Praiadas. E aí, quando em 2012 a gente aprova o projeto, aí a gente já tinha concebido um projeto em 3 fases, né, e 3 matrículas que a gente gosta de chamar. O residencial, que eu vou falar mais detalhadamente, com 5 torres, um shopping center e um uso misto. Esse era o projeto que foi idealizado em 2010, 11, 12, né? 5 torres com 46 andares, um grande shopping center e um complexo de uso misto. O que era esse uso misto? Eram 2 torres corporativas, uma torre de office, um residencial com serviço e 600 quartos de hotel de 2 bandeiras. Entendi. Este era o projeto de 2012 e nós aprovamos no início de 2013 a primeira fase, que era os 5 torres residenciais. 2013, mercado finalizando um grande ciclo, né, que foi 2008, 9, 10, 11, 12. 8 teve aquela parada da crise das hipotecas nos Estados Unidos, mas aqui a gente seguiu, né? Seguiu em frente, né? Então vinha de um ciclo bem forte de mercado imobiliário e a gente disse, temos que lançar em 2013 porque o ciclo tende a parar e cair o mercado. Então fizemos uma parceria, por acaso, com a Related, que era uma companhia que é a maior empresa da Flórida, uma das grandes dos Estados Unidos, de Nova York, e eles queriam entrar no Brasil, né? E fizemos uma parceria nesta primeira fase, 50% vendemos a ele essa parte do projeto, ficamos sócios, né? Somos sócios até hoje. E vamos lançar. Chegou o momento. Chegou o momento, a gente chegou que ali tinha uma oportunidade pelo tamanho, pela concepção do projeto, de fazer algo disruptivo, como você falou aí no início, né? Então tinha que ser uma coisa que tinha que ser pensada para ser um ícone, para que a gente conseguisse, inclusive, rentabilizar melhor o projeto, conseguir mas para ser diferente de tudo que estava ali em volta. E assim foi, lançamos em novembro de 2013, lançamos 2 torres, abrimos imediato a 3ª torre, vendemos 300 apartamentos. Sucesso. Foi o maior sucesso, inclusive, do mercado na época. E a gente ia começar a obra em setembro do ano de 2014. Com o sucesso de venda,
antecipamos para abril, antecipamos quase 6 meses o início das obras, para já lançar a 4ª torre, 5ª torre, shopping fechado com a Multiplan, uma torre do corporativo lá da fase de uso misto, já vendida ao Blackstone, e 600 hotéis já fechados com a cadeia Hilton, que era o Hampton by Hilton, eram 2 bandeiras de 300 com o Hampton e outro Garden by Hilton. E aí, como nem sempre tudo são flores, como os desafios grandes aparecem nos grandes projetos, em agosto de 2014, fomos comunicados de uma liminar de um juiz dizendo que tinha que parar tudo para ver se a aprovação estava correta. Esta era a decisão do juiz, a liminar que ele deu. Chama todos os advogados. Luciano, Adalberto, 3 meses a gente derruba isso. Rápido, coisa rápida. Aí a gente sabia que a gente estava totalmente 100% protegido, porque a gente tinha um acordo com o Ministério Público, um TAC assinado, homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, porque às vezes se assina um TAC no Ministério Público e eles não são homologados. Esse estava homologado pelo Conselho Superior, e uma das coisas desse TAC era pagar 5 milhões ao Ministério Público, e nós pagamos 5 milhões. Então, gente... Tá tudo certo, tudo né? certo. Não tem que dar errado. Isso foi em agosto de 2014. A primeira decisão que a gente tomou foi comunicar aos clientes e pedir para eles suspenderem os pagamentos. Isso parece pequeno, mas na história virou grande. Imagina. Né? E aí, ok, para a obra. 4 meses, até dezembro, janeiro no máximo, tem férias forenses. Tudo bem, né? Vamos administrar o problema. Está super administrado, a gente tinha prazo e tal. Enfim, não conseguimos reverter na segunda instância, nem conversando com o juiz, nem na segunda instância, com agravos, né, para caçar a liminar. 2015 se inicia com esse grande problema, mercado imobiliário já num ciclo negativo. Começa a época dos distratos, que foi que quebrou muita incorporadora. Sim, volumes absurdos. Volumes absurdos, volume de o cara devolver até 80% distratar até 80% do prédio que ele tinha vendido todo. Né? Então, filme de terror. Né? Começa a batalha jurídica e começa a batalha com os clientes. Né? Traçamos a estratégia, a gente tinha um comitê de crise, criamos um comitê de crise e traçamos a estratégia de, Luciano, você toca os clientes e Adalberto toca o jurídico, o judicial. Entendi. E 2015, eu fiz 250 reuniões com os clientes pessoais. Tinha dias que eram 5, 6 reuniões. E qual era... Eu adoro fazer reunião com o cliente, principalmente quando eu vou vender. É o melhor momento, tá vendendo um sonho, tudo muito bacana. Você vai ter que pedir a ele para acreditar mais em você, para lhe dar um voto de confiança, que você vai resolver, que o dinheiro dele, se você não resolver, você vai devolver. Não é fácil. Não, interrupção de um sonho, né? E o mercado ruim começa-se, logicamente, o ser humano sempre gosta de tragédia, né? E tem uma característica de gostar de falar mal dos outros. Então a gente começa a ouvir que a gente ia quebrar. Difícil. E para melhorar tudo isso, né, os americanos, super chateados com o Brasil, porque quando eles vieram, eles contrataram 3 dos
5 melhores escritórios de advocacia do Brasil pagaram uma nota e os caras diziam, podem comprar, porque... Tá tudo certo. Tudo certo. E aí o Geraldo Alckmin, que era governador na época, vai a Nova York e chama o nosso sócio para um roadshow. Entre outros empresários americanos, foi apresentar São Paulo. Vender São Paulo para o empresário americano e o Steve Ross, que era nosso sócio, liga para Adalberto. Adalberto, eu pedi uma agenda com o governador de São Paulo para ver se a gente resolve esse problema aí. Uhum. E Adalberto vai para lá, para Nova York, e o Steve Ross chega ao ministro, governador, você pediu aqui, eu separei tantos milhões de dólares para investir, já coloquei tantos milhões de dólares, e eu estou com um problema lá do Ministério Público, que não deixa... Ele virou Mr. Steve, o Ministério Público para as minhas obras. Eu não tenho o que fazer. Nossa, difícil. Então, depois disso, você imagine para os americanos, né? E os americanos então mandaram um advogado, convocou a gente aqui, ele veio de Nova York e disse, olha, nós não vamos devolver dinheiro nenhum, nós estamos cobertos de razão, e nos Estados Unidos é assim que funciona. Se vocês quiserem devolver os 100%, fica a cargo de problema vocês. de vocês. Se vocês quiserem devolver 50%, problema de vocês, isso não vai chegar na gente nos Estados Unidos. Então, cenário, né? Catastrófico. Né? Pior E impossível. o mercado ruim, você sem gerar valor no mercado para você pagar. E a justiça, como vocês sabem, bastante lenta. E isso se arrasta até que em 2016, início de 2016, eu estava conduzindo os clientes e eu disse, não dá mais para esperar. Vamos destratar. Porque os clientes todos vão entrar com ação na justiça, a gente vai perder. Vai virar uma bola de neve absurdo. Então vamos fazer o seguinte, eram 3 torres que a gente tinha lançado e tinha vendido 90%, vamos convocar os clientes, fazer uma reunião no hotel, para cada prédio, um atrás do outro. Os nossos advogados todos, tinha uns 10 advogados, vão explicar tudo o que aconteceu, como está, quais são as perspectivas, e nós vamos dizer que nós vamos pagar nesta condição. Entendi. Foi isso que foi feito, mais uma vez transparência total, e que a gente começaria a pagar no final de 2016, se não tivesse voltado. Assim foi feito, nós não conseguimos resolver em 2016, começamos a pagar. Conseguimos convencer os americanos a ficar no jogo. Uhum. Fizemos algumas concessões. Quando relançasse, ou seja... Ajuste agora, de contrato. Né? Fizemos algumas concessões, mas eles voltaram para o jogo. O Adalberto tinha um relacionamento de muita credibilidade com os sócios, foi lá pessoalmente e conseguimos que ele voltasse. Começamos a devolvemos, com exceção de 2 clientes. Nossa, e quem tinha vendido 300, 2 porque era ele nada. estava se separando da mulher, então ele não queria o dinheiro de volta, porque senão ia entrar na separação. Uhum. E foi ele que pagou. Entendi. Então ele disse, deixa aí o crédito comigo, um dia A gente resolve isso. Ele hoje continua cliente. Bom. Ele voltou a ser cliente. Ele usou o crédito e voltou a ser cliente. E o outro, coitado, que era uma chinesa, ela não falava português e ela acreditou tudo que o corretor dizia para ela. E ela entrou com uma ação porque a gente devolveu tudo corrigido pelo INCC, que era o índice que eles pagaram e o índice da construção. Sim. E ela, como o CDI tinha dado um disparo em relação a como está agora, mas naquela época deu um disparo em relação a isso, o corretor botou um advogado conhecido dele, disse que ela tinha direito ao CDI. Pronto. E ela entrou com a ação querendo o CDI. E nós fomos lá e depositamos em juízo O INCC. o INCC. Entendi. E ganhamos. Entendi. Então, e pagamos, mas o compromisso nosso pessoal, interno e com os americanos, os nossos sócios, era o seguinte: só voltamos para o jogo quando ganharmos em Brasília as ações. Não é ganhar só em São Paulo.
Entendi. Ok? Final de 2020, 19, 20. Ganhamos. Brasil. Comemora, ok. E agora o que fazer? Agora é reconquistar todos aqueles clientes que se A perderam pelo credibilidade caminho. do mercado, a credibilidade. E convencer os americanos a relançar. Porque os americanos queriam vender o terreno. Imagina, né? Criou um descrédito. Vendo o terreno, Aham. me dá a minha parte e vou Eu embora. tô fora, né? Tô fora. Mais uma tarefa de a gente convencer os americanos A ficar no negócio. a ficar, que seria muito mais vantajoso se a gente vendesse o terreno. Sim. Não é fácil. Imagino. Com o histórico recente, Depois o de um mercado tempo, não né? estava... Conseguimos convencer, aí teve o segundo convencimento, mas temos que gastar. Voltar para o jogo, ok, mas ó... Mas não é voltar para o jogo, é voltar para o jogo de verdade. Uhum. Temos que gastar para fazer o lançamento, porque a gente traçou algumas premissas para esse lançamento. A primeira é o seguinte, não podia fazer um negócio assim pequenininho, tinha que fazer um negócio melhor do que a gente fez em 2013, para mostrar credibilidade, para mostrar que a gente está no jogo, para mostrar que a gente está 100% seguro agora. E a segunda coisa era começar a obra o quanto antes, porque Sim. o que dá mais credibilidade a qualquer lançamento imobiliário, Tem uma na latência nossa pequena, posição, né? é começar a obra. Sim. Né? E então a gente tinha que botar dinheiro no lançamento e na obra, porque a gente tinha um financiamento de banco, mas financiamento sempre exige um percentual que Sim, você banque. Sim. Aquela Ele- coisa de hoje captação dos 30%, Ela mais ou menos, exige durante hoje a percentual contratação. de venda e percentual de obra. A gente Sim. estava 0 de obra e 0 de venda. Aham. Então a gente tinha que botar dinheiro lá. Sim. Então era convencer os americanos. Que ele tinha que aportar Não, porque capital. aí ele fazia, vem cá, a gente começa a obra, gasta, e se a gente desistir do projeto não vender? Tava Então, difícil, né? é. O poder de convencimento tinha que ter que ser forte. E aí vai a gente, né, com aprendizado aí, a gente traça uma estratégia. Eu sempre respondia aos sócios, ele dizia, Luciano, quanto você acha que você vende para os clientes que compraram? Depois de 7 anos. Né? Tanto tempo, A gente né? já casou, a gente já separou, a gente já se mudou. A gente A já vida comprou, mudou, né? A gente já comprou outro apartamento. O tem momento tudo. de vida é outro Tudo, já. tudo. É. Só, 30 a gente vende. Bom, a gente ia lançar 250 nessa primeira fase, pô, já é mais do que 10%, já 12%. Tá bom, 12%, tá bom. Vamos lá. Então eu disse, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos captar esses 30 e fazer também uma verificação de credibilidade. O que foi isso? Chama esses clientes, 30 dias, stand só aberto para eles. 4 pessoas para atender, não tem negócio de corretor, nada. Gerente, diretor, para atender. Dá um desconto e faz toda uma história. A gente criou uma história, mandou uma caixa com um folder, né, super bem feito, um vinho, uma massa. Criamos uma história. Entendi. E eu me mudei para lá, eu disse, eu vou ficar lá, no Par Global, no stand. Refez o stand todo, decorado, vou falar daqui a pouco da mudança um pouco de projeto. E aí, vendemos 60 apartamentos. Bem mais do que o que foi planejado. Então, Lugar de 30, vendemos 60 foi para mais de 22%, quer dizer, você já sai com 22% vendido. E, acima de tudo, a credibilidade restabelecida. Porque se o cara que passou, pelos que ele passaram, levar 3, 4 anos para receber o dinheiro de volta, jogar o sonho fora, volta para comprar, porque a sua credibilidade estava... E aí, eu vi de alguns clientes lá, que eu acabei conhecendo muito cliente, porque como eu fazia reunião individual, então eu acabei conhecendo. E eles me diziam, Luciano, eu vim aqui, já toquei minha vida, mas eu vim aqui para ver, né? A gente participou desse negócio aqui.
E vocês, eu jamais esperava que vocês fizessem melhor, e vocês conseguiram fazer melhor do que eu. E eu vou comprar como investimento. Show. Então, daí chegamos a 60 e estamos aí nesse caminho. Era um projeto para ser feito total em 10 anos, as 3 fases juntas. Hoje a gente está com uma previsão de 8 anos. Excelente. Então, e hoje, qual o percentual vendido do empreendimento? 5 torres, estamos com 91% vendido. Vamos entregar 2 torres agora no final do ano, 2 no próximo ano e 1 ano de 2025. Shopping, devemos começar a obra em 2024, está em aprovação novo. Já aprovamos um projeto, mas agora jogamos fora, fizemos um outro projeto. E o complexo todo, que tem um hospital Einstein, que vai ser o que eles falam, que eles querem fazer um dos 10 mais importantes centros de hematologia e câncer do mundo. Uhum. Vamos ter um centro médico AAA, só para médico, com restaurante, academia para médico, centro de convenções, sala de reunião, tudo para médico. Entendi. Vamos ter um brand residence, que são apartamentos menores. Vamos ter um hotel e um multifamily na mesma torre. Multifamily são rental, né? Uhum. Operado pela Verso by Emiliano. Vamos ter um prédio de educação, com escola bilíngue, universidade e pós-graduação. E temos a última torre, que é Coringa, que precisar mais. Excelente. Está caminhando para o final. Eu queria te agradecer todo esse tempo aqui que você dedicou para esse bate-papo com a gente. Foi um privilégio poder falar com você. E para finalizar, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem aí por toda essa história de profissionalismo, respeito com o cliente, consumidor final. Queria que você deixasse aí uma mensagem para esse cliente que acreditou em vocês. Transparência, né? A mensagem fica não só para os clientes, para todas as pessoas que poderão ouvir e ver esse nosso bate-papo. Muita transparência. Quando você tiver que dizer um não, diga e não enrole. O cliente jamais vai brigar com você porque você disse não, mas vai brigar com você porque você enrolou ele. Transparência, transparência e transparência. Luciano, queria te agradecer. A gente está chegando ao final desse bate-papo. Parabenizar, né, por toda essa história, pelo projeto, pelo empreendimento, pelo profissionalismo, pela empresa, pela dedicação. E, sem dúvida nenhuma, é um projeto disruptivo, o maior projeto na atualidade da América Latina. Parabéns para você, para a Banks, para o Adalberto e para todos os envolvidos nesse projeto. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição. Tá ótimo. Obrigado. Nos vemos em breve. Até logo.